Oi, gente, meu nome é Monique, eu sou mestranda no programa de pós-graduação em Bioinformática no Laboratório de Inteligência Artificial aplicada à Bioinformática e agora, nesse módulo, eu vou falar um pouco sobre bancos de dados biológicos para vocês. Então, vamos lá. O que são bancos de dados? A gente pode definir banco de dados como qualquer conjunto de arquivos que é armazenado de forma estruturada, de modo que a consulta aos dados e a extração das informações seja fácil. Então, não necessariamente precisa estar armazenado numa mídia digital. Então, coloquei alguns exemplos aqui. Uma planilha escrita à mão, ela seria um banco de dados. Uma biblioteca, que armazena livros, seria um banco de dados também, e uma planilha no Excel. Em todos esses três casos, os dados estão armazenados de forma estruturada. Então, aqui a gente tem uma coluna descrevendo cada dado, uma linha para cada dado. Na biblioteca, a gente vai ter as coisas separadas por estantes, por prateleiras, por nome de autor, por tipo do livro, pelo título do livro. Então, esses três casos aqui, a gente considera, sim, bancos de dados. E o que seria um banco de dados biológico? Nada mais do que um banco de dados que armazena dados de interesses biológicos. O primeiro banco de dados biológico que a gente tem registro é esse livro aqui, que é um atlas de sequências e estruturas de proteínas, e ele foi escrito em 1965 pela físico-química Margaret Day Huff. Por ela ter criado o primeiro banco de dados biológicos, ela é considerada a mãe da bioinformática. Então, ela é a pioneira na nossa área. E os bancos de dados biológicos, eles podem ser divididos em três tipos, de acordo com o tipo de dado que eles armazenam. Então, a gente tem os bancos de dados primários, que são os que vão armazenar dados que vêm diretamente de resultados experimentais. Então, quando você faz um sequenciamento lá na bancada e você gera os dados de sequenciamento, você vai armazenar esses dados num banco de dados primário. Geralmente, esses bancos de dados armazenam os arquivos em tipo arquivo de texto simples, que daqui a pouquinho eu vou explicar o que é. Nos bancos de dados secundários, a gente tem os resultados das análises com os dados dos bancos de dados primários. Então, ele vai armazenar o resultado dessas análises. E a gente também tem os bancos de dados especializados, que eles vão atender ao interesse particular, que mais para o finalzinho também vocês vão ficar conhecendo alguns. Bom, e como é que a gente armazena os dados num banco de dados? Então, basicamente, existem duas formas de armazenar esses dados. A primeira é em formato de arquivos de texto simples e a segunda como banco de dados relacionais. Então, vamos começar aqui pelos arquivos de texto simples. Esse tipo de arquivo, ele é armazenado na forma de uma tabela única, então, como vocês podem ver aqui, e eles apresentam somente informação de texto, não tem mais nenhuma outra informação. As extensões mais conhecidas, aqui eu coloquei algumas, então o CSV, TXT, FASTA e GenBank. E por eles terem somente texto, eles são arquivos de fácil legibilidade, tanto para a máquina quanto para a gente, usuário, ser humano. E o que isso significa? Significa que no computador você vai conseguir abrir esse tipo de arquivo com uma gama de softwares muito grande e com softwares bem simples. E para o ser humano, isso significa que a gente vai conseguir olhar para esse arquivo e saber toda a informação que ele está passando ali. Então, eu coloquei como exemplo aqui esse arquivo aqui do tipo TXT, abri ele no Excel e, mesmo ele sendo um TXT, como ele é um arquivo de texto simples, o Excel conseguiu abrir ele aqui e só de olhar o arquivo eu consigo saber todas as informações. Então, aqui tem espécies de carnívoros, a massa deles, várias coisas eu consigo olhar e ler isso. Se eu tentasse abrir em outro software, então, por exemplo, aqui no WordPad, eu conseguiria ver o mesmo arquivo da mesma forma. A diferença é que lá no Excel ele estava formatadinho, Aqui, como é só um leitor de texto, ele só está mostrando o texto, mas eu consigo ver a informação igual. Aqui é ele em outro software, então o Sublime Text, a mesma coisa, estou conseguindo ver o arquivo normalzinho. E só para vocês verem como o arquivo de texto simples ele é muito fácil de abrir em vários softwares, então aqui eu abri com o navegador da internet e mesmo assim consigo ver ele todo certinho. O que não acontece quando a gente trabalha com arquivos que não são de texto simples. Então, por exemplo, eu coloquei aqui o DocX. O DocX ele é um arquivo específico do software Microsoft Word e ele não tem só informação de texto. Então, além do texto que a gente escreve lá, ele vai ter toda a informação da formatação,
tipo as bordas que a gente colocou, a fonte que usou, onde está negrito, qual que é o espaçamento, então, e várias informações que o próprio Word coloca também de configuração. Então, eles são arquivos que têm muito mais além do texto. Então, vocês não conseguem abrir ele em qualquer lugar, você consegue abrir ele no Word, né, ou em algum software parecido, mas se você tentar abrir, por exemplo, num bloco de notas, o bloco de notas não vai conseguir ler e você também não vai conseguir saber o que está naquele arquivo. Então, o DocX seria um arquivo que não é um arquivo de texto simples. A outra forma que a gente tem de armazenar, então, como eu falei, são os bancos de dados relacionais. Esse tipo de banco de dados ele é um pouco mais complexo do que os arquivos de texto simples. Por quê? Porque lá no arquivo de texto simples, a gente armazenava tudo no formato de uma tabela única. Nos bancos de dados relacionais, serão várias tabelas, e essas tabelas são conectadas por meio de códigos. Então, já vai ficar mais claro para vocês. Então, vamos criar uma situação hipotética só para ficar mais claro. Vamos dizer que eu quero armazenar, eu quero fazer um banco de dados da minha empresa, em que eu tenha a informação dos empregados que trabalham lá, das pessoas que trabalham lá e do departamento. Então, no banco de dados relacional, eu consigo fazer isso em duas tabelas. Então, essa tabela aqui está armazenando o dado dos empregados, então o número dele, o nome, o salário e o departamento que ele trabalha. E eu tenho outra tabela com as informações do departamento. Então, o número do departamento, o nome do departamento e o ramal. Essas duas tabelas se conectam através de um código. Então, cada departamento aqui, ele tem um código único. E aí eu consigo saber que o J. Silva trabalha no departamento 21 e que o departamento 21 é o pessoal de ramal 142. Se a gente fosse fazer isso aqui num arquivo de texto simples, a gente teria que transformar tudo numa única tabela, porque eles só comportam uma tabela. Então, como é que ficaria? A gente teria que passar toda a informação dessa tabela para a tabela de cima. Então, a gente colocaria aqui que o J. Silva trabalha no departamento pessoal, ramal 142. Só que o que acontece? Outras pessoas também trabalham nesse mesmo departamento. Então, por exemplo, aqui, o R. Pinto também trabalha no departamento pessoal, que tem o ramal 142. Então, vocês percebem que a informação ficou duplicada? Quando a gente tem um banco de dados muito grande, essas informações duplicadas acabam deixando o banco de dados muito mais pesado, né? Com informação muito repetida. Outro problema que acontece também é que, por exemplo, se o ramal do departamento pessoal muda, não é mais 142. Se fosse no banco de dados relacional, eu simplesmente mudaria essa informação aqui, porque a única coisa que conecta essas duas tabelas é o código. No caso do arquivo de texto simples, eu teria que mudar o ramal em todas as linhas que o departamento pessoal aparece. Então, é bem mais complicado. Mas na bioinformática, a gente acaba usando mais arquivos de texto simples para salvar os nossos dados. E por quê, né? Se o banco de dados relacional ele parece ser bem melhor, né? Bom, apesar do banco de dados relacional ele ter uma maior consistência e uma redundância de dados bem menor, ele precisa de uma linguagem de programação específica para ser acessado, para ser criado, modificado, por exemplo, a linguagem SQL, ou de softwares específicos. Então, ele não é um arquivo tão simples de se visualizar. São vários arquivos, na verdade, né, mas não é tão simples de visualizar como um arquivo de texto simples. E é por isso que a gente usa mais os arquivos de texto simples na bioinformática. E quais são os principais arquivos de texto simples que a gente tem? O primeiro, eu acho que é o mais famoso, é o arquivo do tipo FASTA. Então, ele pode aparecer em várias extensões diferentes, eu coloquei algumas aqui. Provavelmente o que vocês mais vão ver é a .fasta e .fas. E como que esse arquivo ele é estruturado? Então, ele é uma tabela única, né, como eu falei, e além de ele ser uma tabela única, ele tem uma única coluna. Então, a primeira linha, ela sempre vai começar com esse sinal de maior, seguida de um cabeçalho. Nesse cabeçalho, então, você vai colocar as informações. Eu esqueci de falar, né? O arquivo FASTA, ele armazena sequências biológicas, então pode ser nucleotídeo ou aminoácido. Então, voltando aqui, no cabeçalho, você vai começar com o sinal de maior e aí você vai colocar informações sobre a sequência biológica. Você pode escrever o que você quiser, mas é legal sempre ter, por exemplo, o nome do organismo do qual você está trabalhando, o nome do gene, da proteína, informações úteis, né?
Então, a primeira linha é o cabeçalho e as linhas seguintes, elas são a sequência em si. A gente pode ter o que a gente chama de arquivo multifasta, que é quando o arquivo contém várias sequências. Então, caso eu quisesse fazer um multifasta, eu simplesmente aqui na próxima linha colocava o sinal de maior, o cabeçalho e a sequência e ia fazendo assim. E por que é importante, né, sempre seguir esse padrão bem certinho? É importante para a gente conseguir automatizar as coisas. Então, se eu tenho um arquivo multifasta com várias sequências e eu só quero pegar as sequências, eu posso fazer um programinha e falar para ele assim, ó, pegue tudo que não comece com o sinal de maior e a gente vai conseguir só as sequências. Ou se a gente quiser só os cabeçalhos, pode falar, pegue tudo que comece com o sinal de maior e eu vou ter todos os cabeçalhos. Então, essa padronização, ela é bem importante. Outro formato também que é bastante usado é o formato FASTQ. O formato FASTQ também é uma tabela com uma única coluna, mas ele assim como o formato FASTA, ele também armazena sequências biológicas, né, no caso aqui nucleotídeo, e além da sequência, ele vai ter a informação do score de qualidade. Então, ele é um formato um pouquinho mais complexo, e ele é basicamente, a estrutura dele é basicamente formada por 4 linhas. Então, na primeira linha, a gente sempre vai colocar o arroba e vai ter um cabeçalho, assim como lá no FASTA. Então, depois desse arroba aqui, a gente coloca as informações da sequência, a identificadora, aqui tem o tamanho, enfim, o que você quiser. A segunda linha é a sequência de nucleotídeos em si. A terceira linha, a gente tem o que a gente chama de separador. Então, a gente coloca esse mais aqui e, opcionalmente, a gente pode adicionar o cabeçalho de volta, aqui o identificador de volta. Mas não precisa, né? Se você quiser deixar em branco, deixar só com o maisinho, também dá. E a terceira linha é o score de qualidade. Então, cada letra dessa vai corresponder ao nucleotídeo que está logo em cima. E por que se é um score de qualidade, né? Por que são letras e não são números? Como a gente tem que representar o número em um caractere só, o que eles fazem, o que as pessoas que fizeram o formato fazem é codificar esses números através da tabela ASCII. Então, por exemplo, quando vocês gerarem um FASTQ, vocês vão ter que ver qual codificação que usou. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui de baixo, usaram ASCII na base 64. Então, a gente simplesmente faz o quê? Eu quero saber o score de qualidade desse T, eu vejo aqui qual caractere corresponde, então esse colchete, e procuro esse colchete aqui na tabela. Então, o colchete está aqui, o score de qualidade dele é 29. Então, conseguimos associar o score de qualidade ao nucleotídeo. O próximo formato que eu vou falar é o formato GenBank, que a extensão dele é .gbk. E ele também é um formato para armazenar sequências biológicas. Mas ele é um formato mais complexo porque, além da sequência, ele armazena toda a anotação acerca daquela sequência. Basicamente, esse arquivo, né, de GenBank, é dividido em 3 partes. A primeira parte, que é essa que está aparecendo aqui, ela tem 2 colunas. A primeira coluna, a gente tem a característica chave, e na segunda coluna, a gente tem o qualificador daquela característica que está ali. Essa primeira parte do arquivo é como se fosse uma header, um cabeçalho. Então, nela vai ter a informação de locus aqui, que são informações da sequência. Então, por exemplo, o código da sequência, o tamanho dela, do que essa sequência e outras informações aqui, como definições, a literatura que está associada, então os autores, o título, ou a revista em que foi publicado. Também a gente pode ter definições do organismo, aqui, e comentários dos autores. Então, seria como se fosse um cabeçalho. A segunda parte do arquivo são características consideradas importantes na sequência e mais específicas. Essa segunda parte, ela sempre vai começar nessa palavra aqui, features. E também, do mesmo modo que a primeira parte, vão ser 2 colunas. A coluna com a característica-chave e o qualificador dessa característica. Então, nessa parte de features aqui, a gente vai ter informações importantes, como a presença de regiões codificadoras, a tradução, a presença de proteínas, então, várias coisas acerca da sequência. E a última parte do arquivo é a sequência em si.
Então, essa terceira parte, nessa última parte, começa sempre nessa palavra aqui, origin, e termina nessas duas barrinhas aqui. A sequência ela vai estar dividida em 6 colunas e cada coluna vai ter 10 nucleotídeos. Então, novamente, é bem importante ter isso aqui, esse padrão muito bem seguido, né? Porque aí a gente consegue automatizar. Então, no caso desse arquivo, se eu quisesse pegar a sequência, eu faria um script que pegasse entre o origin e as duas barrinhas e conseguiria a sequência. Se eu quisesse as features, eu pegava entre o features e a palavra origin e eu teria somente as features. Então, a padronização é bem importante. O último formato aqui que eu quero trazer para vocês é o formato PDB, que aparece com a extensão .pdb. E esse formato ele traz informações sobre a tridimensionalidade de moléculas. Eu vou explicar aqui certinho como ele funciona. Então, ele também vai ter uma header, que é o cabeçalho, né, que vai ter informação de qual técnica que foi usada para achar a estrutura dessa proteína. Aqui tem os autores também. Essa segunda parte aqui, que a gente vê remarque, é uma parte de anotação livre. Então, aqui, quem fez o arquivo, né, pode colocar várias anotações que ele acha importante, que a pessoa acha importante. A terceira parte do arquivo é essa parte aqui escrito seq-res, que é a parte que vai descrever as cadeias polipeptídicas da macromolécula que a gente está tentando achar a estrutura tridimensional. Então, no caso dessa macromolécula que a gente está vendo aqui, ela é formada por 3 cadeias polipeptídicas, então a cadeia A, B e C. A cadeia A tem 9 aminoácidos e a cadeia B e C tem 6 aminoácidos. E aqui a gente tem cada aminoácido que compõe essa cadeia, então prolina, glicina. A próxima parte, então, é a descrição dos átomos dessas cadeias polipeptídicas e a descrição no espaço tridimensional. Então, esses valores aqui são as coordenadas no espaço tridimensional. A gente tem o x, o y e o z. Aqui a gente tem informações de temperatura e o nome da molécula. Mas, enfim, como que a gente vê isso aqui? Aqui vai descrever cada átomo de cada cadeia. Então, nessa primeira linha aqui, o que a gente tem? Que a primeira prolina da cadeia polipeptídica A, ou melhor, o primeiro átomo da primeira prolina da cadeia polipeptídica A é um nitrogênio. E assim por diante. A gente vai ter a coordenada de cada átomo, de cada aminoácido, de cada cadeia polipeptídica. E com esse arquivo a gente consegue montar aquelas simulações de estrutura 3D que a gente vê nos sites, a gente vai ver na parte prática. Essa última parte aqui é descrevendo as coordenadas dos heteroátomos, ou seja, átomos que estavam ali, mas não fazem parte da macromolécula que a gente está olhando, né, da proteína que a gente está olhando. Bom, agora que vocês já sabem alguns dos principais arquivos que a gente usa, né, nos bancos de dados biológicos, vamos conhecer os principais bancos de dados biológicos. Eu vou mostrar alguns, porque tem muitos, mas eu vou mostrar os principais aqui para vocês. Bom, a gente tem o NCBI, que ele é uma iniciativa dos Estados Unidos, o ENBO, que é da Europa, e o DDBJ, que é do Japão. Eu vou falar um pouquinho melhor deles, mas o que é importante saber aqui é que antes eles eram bancos de dados independentes, então se você depositava alguma coisa no ENBO, ficava no ENBO e os outros bancos de dados não tinham acesso. Mas hoje em dia existe essa iniciativa aqui, que se chama INSDC, que é International Nucleotide Sequence Database Collection, e é uma iniciativa para sincronizar esses 3 bancos de dados. Então, hoje em dia, o que você deposita em um, automaticamente é depositado nos outros, e você consegue ter acesso a tudo de todos. Ficou bem mais fácil. Bom, então vamos lá. O NCBI, ele é dividido basicamente em quase 40 bancos de dados. Quando vocês entram lá no site do NCBI, na prática a gente vai ver, vocês conseguem ver todos os bancos de dados que tem lá dentro. Alguns dos mais famosos são o GenBank, que é o que armazena nucleotídeos anotados de forma automática. Então, todas as anotações que são feitas foram feitas por um software, né, um computador.
O RefSec, ele vai armazenar sequências de nucleotídeos anotadas manualmente, então foram cientistas realmente que fizeram aquelas anotações. O PubMed, ele armazena artigos, periódicos e livros online, então é muito bom para você pesquisar literatura. O Taxonomy, ele armazena nome de organismos e as linhagens filogenéticas desses organismos. E o Genome, ele vai armazenar os genomas, incluindo todas as sequências, as anotações, mapas e cromossomos. Então, esses aqui são alguns dos bancos de dados do NCBI. O EMBL, que é o da Europa, que eu já falei, tem o UniProt, que seria um banco de dados de proteínas. Eu esqueci de falar, mas esses bancos de dados que eu falei aqui, a maioria desses que eu comentei, são bancos de dados primários, né? Então, eles vão armazenar lá diretamente os dados que vêm do sequenciamento. O UniProt também, um banco de dados primário, ele é dividido em 4 bancos de dados. Então, a gente tem o UniPark, o UniProt-KB, o de proteomas e o UniRef. O UniPark, ele consiste num banco de sequências de proteínas não redundantes. Então, ele vai pegar dados externos e de outros bancos de dados e vai armazenar de forma não redundante. Isso significa que ele fusiona sequências que são exatamente iguais. Não importa se elas vieram de organismos diferentes, se elas forem exatamente iguais, ele vai fusionar e aquela informação vai ficar armazenada somente uma vez. As informações do UniPark vão para o UniProt-KB. O UniProt-KB é o banco de proteínas, de sequências, né, de proteínas anotadas. Ele é dividido em 2, o SwissProt e o Tremble. No Tremble, as sequências são anotadas automaticamente por softwares de computador, e no SwissProt são anotadas manualmente por cientistas e têm resultados experimentais. Então, aqui nesse caso, o SwissProt seria um banco de dados com uma qualidade muito maior. O único problema é que, como uma pessoa anotando é bem mais demorado, né, do que um software anotando, o SwissProt ele tem muito menos dados armazenados do que o Tremble. Então, no SwissProt a gente tem cerca de 560 mil sequências depositadas lá, e no Tremble a gente tem mais de 150 milhões. Então, uma diferença bem grande. Bom, os dados do UniProt-KB, eles podem ir para o Proteomes ou para o UniRef. No Proteomes, são armazenados os datasets de proteomas, então vão ter todas as sequências de um organismo, né? E no UniRef vai ser o banco de clusterização. Então, as sequências aqui elas vão ser agrupadas de acordo com a similaridade. A gente tem o UniRef 100, que vai agrupar sequências 100% similares, o UniRef 90, que agrupa sequências 90% similares, e o UniRef 50, que vai agrupar 50% similares. O objetivo aqui do UniRef é diminuir o banco de dados e deixar a busca de sequências bem mais rápida. Outro banco de dados primário é o PDB, que é o Protein Data Bank, que é quem criou aquele arquivo lá, .pdb, que eu estava explicando. Então, o foco desse banco de dados aqui é a estrutura tridimensional das proteínas, das macromoléculas. Então, na prática a gente vai entrar, tem várias informações lá, mas realmente o foco é essa estrutura 3D aqui, e ela é feita a partir daquele arquivo que a gente já comentou. 2 exemplos de bancos de dados secundários, ou seja, que armazenam as análises feitas dos dados a partir dos dados coletados nos bancos primários, é o ProCite e o PIFAN. Nesses 2 bancos de dados aqui, a gente consegue acessar domínios e famílias de proteínas. A gente vai ver na aula prática também. E bancos de dados especializados, a gente tem uma infinidade. Então, basicamente, o que vocês quiserem pesquisar, geralmente já existe. Assim, se quer um banco de dados específico de alguma coisa, tem. Sério, pesquisem. Eu trouxe alguns aqui. Então, por exemplo, esse Flybase, ele é um banco de dados especializado em drosófilas. O String, que também é bem famoso, é especializado em interação de proteínas. O HIV Drug Resistance Database, ele é especializado em resistência de drogas, né, do HIV. O Birdbase, especializado em aves. Nematode.net, não sei como que fala, especializado em nemátodas. O BioSeq é especializado em E. coli.
E esse Frog KB não é especializado em sapo, tá? Ele é especializado em dados forenses. E um banco de dados bem legal, que ajuda bastante, é o NAR Database. Então, o NAR Database, ele é um banco de dados de banco de dados. Então, de banco de dados de bioinformática. Então, quando você entra lá no NAR Database, ele apresenta uma lista com categorias diferentes. Você escolhe uma categoria aqui, então, por exemplo, bancos de dados de planta. E aí ele vai listar todos os bancos de dados de plantas relacionados à bioinformática. E antes de ir para a prática, eu queria só fazer um comentário, que como era antigamente e como é hoje. Então, como vai ficar bem claro para vocês na prática, hoje em dia os bancos de dados, a grande maioria é pública, então você não precisa pagar para acessar, e eles têm acesso online, então você entra no site, digita o que você quer, consegue fazer a pesquisa, é super fácil, é intuitivo, qualquer pessoa consegue fazer, e qualquer pessoa consegue ter acesso. Antigamente não era assim. Antigamente, antes da gente ter toda essa coisa de internet, como que fazia, né? Se você precisava de um banco de dados, você tinha que entrar em contato com a instituição, né, que era dona desse banco de dados, mandar uma carta, um e-mail, não sei, antes do e-mail, mandar uma carta explicando o que você precisava, quais dados que você precisava, e essa instituição te mandava um CD com esse banco de dados, e aí você tinha acesso. Só que o que acontecia, né? Isso demorava porque, por exemplo, o NCBI é nos Estados Unidos, então você tinha que pedir lá para os Estados Unidos e vinha o CD lá dos Estados Unidos para você. Então, até chegar, poderia ter coisas que foram depositadas, né, nesse meio tempo, então você não ia ter ali, ou você ia acabar perdendo alguma coisa, algum dado que pode ter sido depositado nesse tempo que ficou as coisas em trânsito, né. Hoje em dia não tem mais isso, né, é tudo na hora, com a internet, então, sério, gente, aproveitem isso, vocês conseguem fazer um trabalho inteiro, completo, usando somente dados de bancos de dados, sem ter que ir para laboratório, sem ter que fazer experimento, então, essa é a minha dica, aproveitem esses dados que estão disponíveis hoje em dia. Bom, e agora vamos para a aula prática. Relembrando então, gente, todo o material das aulas práticas, as apostilas, as apresentações de slides estão no nosso site, então bioinfodiscentes.com.br/cursos ministrados. Então, é só vocês entrarem, vai ter essa parte aqui, Introdução à Bioinformática, e material do Drive, só clicar, vocês vão ter acesso ao material de todas as partes desse curso. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer na aula prática vai ser entrar no NCBI. Os links todos vão estar lá na apostila, mas é bem fácil. Se vocês jogarem todos esses sites que eu estou falando, se vocês jogarem o nome do site no Google, o primeiro resultado já vai ser. Então, essa aqui é a página inicial do NCBI, a carinha dele, e a gente vai começar a nossa aula pesquisando aqui na caixinha de pesquisa um termo qualquer. Eu vou colocar o termo hemoglobin, vocês podem pesquisar o termo que vocês quiserem, mas se quiserem seguir junto comigo para ver se aparecem as mesmas coisas, podem fazer. Quando a gente digita aqui na caixinha, a gente tem a opção de escolher qual banco de dados do NCBI a gente quer pesquisar. Eu vou deixar All Database só para mostrar para vocês o que acontece. Então, vou dar um Search. Ele vai procurar esse termo aqui que a gente colocou, hemoglobin, em todos os campos de todos os bancos de dados. Então, como a gente não especificou o que era, ele vai procurar em nome de organismo, em nome de gene, em nome de autor, enfim, tudo quanto é lugar. Então, aqui está o resultado, né, a quantidade de resultados para todos os bancos de dados que tem no NCBI. Então, vocês podem dar uma olhada aqui. E o que a gente vai olhar primeiro é aqui dentro da parte de genomes, o de nucleotide, que é o de nucleotídeo, de sequências de nucleotídeo, que teve 188.081 resultados. Então, a gente vai clicar aqui e ele vai abrir a página com esses resultados, os 188.081 resultados. Aqui são cada uma das sequências que ele encontrou com o termo hemoglobina. Ele dividiu em 9.405 páginas. E aqui nessa página, vocês já conseguem fazer o download dos resultados. Então, vocês conseguem aqui
selecionar quais sequências querem baixar, clicar aqui em Send to, escolher File, e aí é só escolher o formato que vocês quiserem. Então, se eu colocar FASTA aqui, Create File, ele vai fazer o download dessas 3 sequências aqui que eu marquei num arquivo multifasta. Eu não vou fazer isso agora. Bom, nessa mesma página aqui de resultados, a gente consegue ver aqui mais específicos de onde são esses resultados, então, quais organismos são, se é de animal, de planta, de fungo, de protista, de qual tipo de molécula, então, RNA mitocondrial, DNA, RNA genômico, qual banco de dados que ele está pesquisando, enfim, várias informações. Nesse outro lado aqui, a gente vê quais organismos que ele encontrou contendo esse termo, hemoglobin. Aqui ele sempre vai mostrar os principais, mas vocês conseguem ver todos, e a quantidade de resultados para cada um desses organismos. Aqui a gente pode selecionar o banco de dados também. Nessa caixinha aqui, a gente consegue olhar como foi feita a pesquisa. Como a gente só digitou hemoglobina aqui, como eu falei, ele pesquisou hemoglobina em todos os campos. Então, aqui ele mostra certinho o que foi pesquisado, hemoglobina em todos os campos. Tem como a gente refinar essa pesquisa e colocar, por exemplo, coloca o nome de uma espécie e coloca que você só quer que pesquise o nome dessa espécie no nome do organismo. Então, a gente troca isso daqui. Além disso, vou colocar aqui em ver mais, a gente consegue combinar pesquisas, né? Então, eu quero que procure hemoglobina em tal campo e outra coisa em outro campo, ou outra coisa. Então, dá para deixar essa busca bem refinada e jogar essa busca aqui. Ele vai fazer a pesquisa igual. Bom, para ver melhor como funciona essa pesquisa refinada, eu vou clicar aqui nos resultados correspondentes à espécie Homo sapiens, né, o ser humano, e percebam que vai diminuir de 188 mil resultados para 18.727. Então, clicando aqui, demora um pouquinho. Estamos lá com os nossos 18 mil resultados e vocês podem ver que ele combinou 2 buscas. Então, ele combinou a busca da hemoglobina com a busca pelo Homo sapiens e colocando um AND. Então, ele quer os 2 resultados. Aqui, então, a busca mais refinada, eu vou clicar aqui no primeiro resultado. Clicando, ele vai abrir uma página específica daquela sequência que a gente clicou, né? Então, ele abriu aqui no formato de GenBank. Vocês podem perceber que está a nossa primeira parte aqui, o cabeçalho, com o locus da sequência. Então, aqui é o código dela, definição, a gente tem aqui as informações do organismo, as informações relacionadas à publicação. A segunda parte do arquivo aqui, nós temos as features, então todas as informações específicas da sequência. E, começando aqui na origin, a gente tem a sequência em si, terminando aqui nas 2 barrinhas. Então, aqui é legal, né, porque ele é um pouco mais interativo do que se a gente só estivesse olhando o arquivo de texto. Então, se eu clicar em alguma região aqui, por exemplo, eu quero ver onde são as regiões codificadoras. Eu clico aqui, ele vai destacar para mim essas regiões codificadoras. Isso, com qualquer outra região aqui, a gente consegue ver de uma forma bem interativa. Se vocês quiserem ver no estilo FASTA, é só clicar aqui em FASTA e ele vai mostrar o arquivo. Então, está o nosso sinal de maior aqui, com o nosso cabeçalho e a sequência em si. Se eu quiser fazer o download dessa sequência, é só clicar em Send to, escolher File e escolher o formato que você quer, colocar criar o arquivo, Create File, e ele vai fazer o download da sequência. Aqui no GenBank também, a gente consegue, no formato GenBank, a gente consegue ter acesso à proteína traduzida. Então, aqui já tem ela, né, mas a gente pode clicar aqui no Protein ID e ele vai abrir a página com o perfil da proteína. Então, tá aqui o perfil da proteína também, no formato GenBank. Aqui estão os aminoácidos. A gente consegue ver no formato FASTA, tudo exatamente igual. Agora eu vou deixar o NSBI aberto e vou aqui para o UniProt. O UniProt, então, ele é um banco primário também de proteínas.
E essa aqui é a página inicial dele. Vocês conseguem ter acesso àquelas seções específicas, então o UniProt KB, aqui o Swisprot, o Tremble, o UniRef, o Uniparc, a parte de proteomas. Mas a gente vai fazer a pesquisa mais fácil também, assim como a gente fez no NCBI. Aqui também dá para escolher, né, qual banco de dados. A gente simplesmente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá. Então vamos digitar hemoglobin aqui e dar um search. Como esse UniProt é um banco de dados de sequências de proteína, vai ter muito menos resultado do que o do NCBI. Então aqui a gente teve 56.277 resultados e a gente consegue saber se ele é, aqui nessa coluna, se ele é do Tremble, que é o banco de dados anotado automaticamente, ou do Swisprot, que é o anotado manualmente. Então quando ele está amarelinho assim, aqui vocês podem ver, ele é do Swisprot, e quando ele está azul, que aqui nessa primeira página não tem nenhum, ele é do Tremble. E vocês podem ver aqui que o Tremble tem muito mais resultado do que o Swisprot. Então, 54.000 resultados do Tremble e apenas 1.382 do Swisprot. Bom, lembram que eu falei que os bancos eles são conectados, né? Hoje em dia eles são sincronizados. Então vamos tentar ver como acontece essa sincronização. Voltando aqui no NCBI, lembra que no locus tem o código daquela sequência, né? Um identificador para aquela sequência. Então a gente vai copiar esse código aqui do NCBI. Vou copiar aqui no GenBank. Se tivesse no formato FASTA, ele também estaria com o código aqui, também daria para copiar. E vou pesquisar esse código aqui na busca do UniProt. Retornou um único resultado, por quê? Porque agora eu fiz uma busca pesquisando uma sequência específica, um código que está relacionado a somente uma sequência. E retornou essa sequência. Então eu vou abrir ela aqui. Essa é a página que abre quando a gente pesquisa uma sequência, quando a gente abre uma sequência no UniProt. Então, nessa página aqui tem inúmeras informações da sequência. Então, por exemplo, aqui, o nome da proteína, do gene e do organismo, o status dessa proteína. Então, essa proteína que a gente entrou, ela não é revisada, ela está no Tremble, pode ver o papelzinho azul, e o score de anotação dela é baixo. Isso aqui seria meio que a qualidade dessa anotação. Então, como a nossa só está preenchida a primeira bolinha, quer dizer que todas as informações nessa proteína foram inferidas por homologia com outras proteínas. Quando está todas as bolinhas pintadas, quer dizer que que tem até dado experimental dessa proteína. Então, é sempre bom olhar a qualidade da anotação da nossa proteína. Aqui nesse menuzinho a gente consegue navegar então por função, nomes e taxonomia, localização celular. Eu vou mostrando aqui, ele vai descendo a página automático. Então, por exemplo, aqui na localização celular, ele está mostrando onde a proteína se encontra na célula. No nosso caso, ela está no citosol. E essa anotação foi feita automaticamente, não foi revisada manualmente. Então, a gente tem que olhar as cores aqui também. E todas essas outras coisas a gente consegue ver aqui. Então, estrutura, domínios e famílias, da sequência em si. Eu vou entrar aqui na sequência, e está aqui ela. Se a gente clicar em FASTA, vou clicar aqui, ele vai fornecer para a gente a sequência no formato FASTA, e aí vocês podem ver que essa sequência é exatamente igual a essa sequência que está no NCBI. Então, é o mesmo registro sincronizado em dois bancos de dados diferentes. Aqui da parte do UniProt, vocês conseguem já dar BLAST, que vocês vão ver nas próximas aulas, como é que funciona o BLAST. Bom, e novamente a gente vai deixar o UniProt aberto aqui, vou deixar aberto aqui na sequência, e a gente vai para o outro banco de dados. Esse banco de dados que está aberto aqui é o PDB, que é o banco de dados em que o foco é a estrutura tridimensional de proteínas. Então, aqui é a página inicial. Tem várias coisas legais aqui, então tem molécula do mês, tem essa parte aqui, é uma parte para escolas, então tem informações para criança, para adolescente, é bem legal. E a gente vai fazer também a pesquisa de um termo aqui. O termo que eu vou pesquisar é um HHO, que corresponde à hemoglobina humana. Então, aqui abriu a página dessa proteína, então da hemoglobina humana. E aqui no PDB também a gente consegue ver várias informações sobre a proteína.
Então, por exemplo, aqui a classificação, transportador de oxigênio, a qual organismo pertence, quando foi depositado, os autores, que técnica foi usada para descobrir essa estrutura tridimensional, literatura associada, a estrutura das macromoléculas. Então aqui está dizendo que essa proteína tem duas cadeias, então uma cadeia alfa e aqui embaixo uma cadeia beta, e outras informações de outras moléculas que aparecem ali. Mas aqui no PDB, a coisa mais legal que tem para fazer é ver realmente a estrutura tridimensional da proteína. Então, quando a gente clica aqui, 3D View, ele vai abrir esse visualizador em 3D da proteína. Tem 3 tipos de visualizadores diferentes aqui. Eu vou deixar nesse NGL porque ele é um pouco mais fácil de entender. Esse aqui que tá, ele é bem complexo. Então, vou colocar aqui no NGL. E aqui está o nosso visualizador. Então, nesse visualizador, a gente consegue mexer a proteína, arrastar ela, dar zoom, tirar zoom. Quando a gente coloca o mouse sobre uma parte da proteína, a gente consegue ver que átomo que a gente está com o mouse em cima. E a gente consegue mudar a aparência dessa proteína. Então, se eu vier aqui no estilo, eu consigo colocar vários outros estilos de como vai mostrar essa molécula. Então, por exemplo, se eu coloco aqui line, ele vai mostrar tudo em forma de linha. A gente estava na Cartoon, tá bom? Que é essa daqui que fica bem encaracolada. Essa surface vai mostrar como se fosse a superfície da proteína, mas eu vou deixar nessa licorice que ela é mais... não polui tanto, para mostrar as outras partes que eu quero mostrar. A gente consegue mudar as cores também, então agora está nesse rainbow, mas eu vou deixar no by chain, que seria por cadeia. Como essa proteína tem 2 cadeias polipeptídicas, a alfa e a beta, ele pintou cada uma de uma cor. Então, uma cadeia está azul, outra cadeia está vermelha. Aqui em Ligand, a gente consegue trocar a visualização dessas moléculas que estão aqui no meio. Então, eu vou colocar Space Fill, e elas vão ficar, cada átomo vai ser representado por uma bola bem grande, para ficar melhor de ver. Eu não sei se vocês lembram, mas da estrutura da hemoglobina, né? Mas além das 2 cadeias polipeptídicas, cada cadeia ela tem 2 grupos M. Então, os grupos M são esses anéis, e no meio do grupo M tem um átomo de ferro, e é esse átomo de ferro que vai fazer a ligação com o oxigênio para transportar o oxigênio no nosso corpo, né? No nosso sangue. Então, se eu der um zoom aqui em um dos grupos M, deixa eu achar um que dê para ver bem. Por exemplo, esse daqui, passar o mouse aqui em cima, eu consigo ver que é um átomo de ferro. E se eu virar ele aqui, eu consigo ver 2 átomos de oxigênio, ou seja, uma molécula de oxigênio, ligada aqui ao átomo de ferro. Bem bonitinho. Aqui no PDB também, vocês conseguem tirar full screen, screenshot da estrutura, consegue fazer o download dos arquivos. Então, baixar em formato PDB ou mesmo no formato FASTA. E consegue ver as sequências também, assim como nos outros bancos de dados. Então, aqui tem informações de sítios de ligação, ângulos, sítios de ligação com metal, várias coisas. Para fazer o download, de novo, é só clicar aqui no... Quer dizer, para fazer o download, é só clicar aqui em Download Files, que vão ter vários formatos para baixar. E se você só quiser ver a sequência, é só clicar aqui, ó. Vamos abrir o formato PDB. Então, vamos achar aqui a parte que... Ó, então, por exemplo, nessa parte aqui, átomo está descrevendo a coordenada no espaço de cada átomo ali da nossa hemoglobina. Bom, por último, eu quero que vocês acessem o site do PIFAN. Então, está aqui o site. E esse aqui seria um banco de dados secundário que mostra pra gente domínios e famílias de proteínas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é dar um search. Sequence. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fingir que a gente não sabe que está usando hemoglobina, que a gente acabou de pegar essa sequência e a gente quer descobrir o que é. Então, como que a gente faria? A gente primeiro precisa da sequência.
Para pegar a sequência, a gente pode pegar dos 3 bancos aqui no caso. Então, para pegar do PDB, só vir em Display Files, FASTA Sequence. Só que como ele dá 2 sequências, peguem uma só, tá? Não peguem as 2. No UniProt, é só vir em Sequence e clicar em FASTA, ele vai dar no formato FASTA. E aqui no NCBI também era só clicar em FASTA, se tiver no GenBank, e copiar a sequência. Então, vou copiar ela aqui. Vou vir aqui no PIFAM e vou jogar aqui no Sequence e dar um Submit. Aqui, essa parte demora um pouquinho. Agora não demorou, mas às vezes o site está bem cheio e demora bastante, principalmente quando tem muita gente acessando junto, então tenham paciência. Mas o que ele achou? Bom, digamos que a gente não soubesse que sequência que é, qual proteína que é. Por esse site a gente já descobre que ela tem um domínio de globina aqui. Então o site achou isso aqui. Se a gente colocar aqui para mostrar, ele vai mostrar o alinhamento que ele conseguiu com a sequência consenso da globina. Aqui também ele achou um sítio de ligação ao ATP. E está aqui, ó, o alinhamento. Se a gente clicar na família, aqui, ele vai abrir a página com informações daquela família. Então, da família globina, com todas as informações aqui, estrutura, evolução, subfamílias. Aqui, na Domain Organization, a gente consegue ver como que essa família geralmente aparece. Então, a maior parte dos resultados mostra que é o domínio de globina, a outra parte que é o domínio de globina, seguido por um sítio de ligação ao FAD, seguido por um sítio de ligação ao NAD. Então, a gente consegue ter várias informações da família. E com isso, se a gente não tiver ideia, né, do que é aquela sequência que a gente colocou ali, a gente consegue inferir um monte de coisa sobre a estrutura, sobre a função, então já facilita bastante. Bom, é isso que eu tinha para mostrar dos bancos de dados. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem perguntar. Eu vou deixar o meu e-mail aqui, que eu esqueci de botar na apresentação de slide. Bom, vai aparecer aqui meu e-mail escrito, aí podem entrar em contato também através do nosso site, lá o mesmo que vocês pegam o material, então bioinfodiscientes.com.br, e fica à disposição. Muito obrigada!